pessoal, estamos começando mais um Tecla SAP Podcast, nessa temporada especial aqui junto com o Pinterest. E antes de falar quem são os nossos convidados de hoje, eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos, com mechas aí loiras. Estou vestindo uma roupa que é um blazer preto, uma regata preta, uma saia caramelo, um sapato caramelo e todos aí da nossa marca parceira, a Amaro. Agora sim, falando dessas duas pessoas incríveis que têm impactado o mercado de tecnologia e gestão com suas trajetórias inspiradoras e transformadoras. Primeiro, Rafa Mores, que é especialista em inovação, transformação digital e gestão de pessoas, com mais de 10 anos de experiência, formado como top 1 em engenharia de computação pela Unicamp, com passagens aí por empresas como Itaú, B3 e Quinto Andar. Elo já impactou mais de 15 mil pessoas em 40 organizações, é Top Voicer LinkedIn, CEO e founder da Elo Inovação, professor de tecnologia da ESPM, uma pessoa não binária. Rafa já alcançou mais de 1 milhão de pessoas com seus conteúdos. Super bem-vindo, Rafa. Um prazer estar aqui com você hoje. Vou fazer agora a descrição da nossa outra convidada aqui e aí depois a gente faz aí essa autodescrição de vocês. Que também hoje está aqui com a gente é a Vicky Napolitano, que é especialista em recursos humanos, inclusão e diversidade. E experiência da pessoa colaboradora no setor fintech, palestrante e agente de mudança, ela que inspira pessoas a adotarem práticas mais equitativas e representativas, desafiando o status quo para promover inovação e autenticidade, é gerente de programas de pessoas na Pismo Visa e consultora de estratégia em diversidade, inclusão e saúde mental. Sejam bem-vindos à Tecla SAP do Marketês podcast aqui nessa temporada com o Pinterest e estou muito feliz aí com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu acho que eu vou começar com minha rápida audiodescrição, então. Eu sou a Vicky Napolitano, meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher branca, transgênero, de pequenos, 1,83 m. Toda palestra que eu falo dos pequenos, né? Para dar esse impacto, que eu sou uma mulher bem alta. O meu cabelo, ele começa castanho escuro, depois ele vai para o azul. Tem algumas partes que confesso que estão indo para a cor verde, né? Já estão desbotando. Eu visto um blazer vermelho, uma camiseta preta, uma calça xadrez, um tênis cinza, gesticulo muito com as mãos, então, muito possivelmente, em vários momentos, eu vou estar movimentando aqui, e eu espero, né, não quebrar nada aqui do estúdio, que é um estúdio muito bonito aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui ao lado de vocês, ao lado da Vicky, que é uma pessoa também que eu acompanho há muito tempo, né, que tem contribuído com essa jornada de transformação. Eu sou Rafa Mores, eu tenho 33 anos, sou uma pessoa branca, não binária. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma pessoa loira, de cabelos ondulados, né, na altura do ombro. Tô vestindo um óculos vermelho com uns tons em dourado. Tô com um look todo verde água e uma camisa branca e um tênis branco. Então, acho que é isso. Tenho 1,81 m. Muito bom, gente. Prazer aqui estar com vocês. Tem muito a aprender aqui com vocês, que são especialistas em muitas coisas aqui. Então, provavelmente, eu não vou conseguir fazer tudo certinho, mas vocês façam da forma como vocês preferem. E qual é seu pronome? Que a Vicky falou quais os dela. Qual que você prefere, Rafa? Ótima pergunta. Eu uso e sempre trouxe muito forte a questão do pronome elo, né, enquanto um pronome não binário. Inclusive, eu criei uma empresa com o nome Elo, né, Elo Inovação. Mas eu também entendi ao longo dessa minha trajetória que esse pronome especificamente é muito novo para muitas pessoas, né? E justamente se a gente está falando de diversidade e inclusão, como que eu posso incluir outras pessoas nesse processo? Então, hoje eu estou usando muito todos os pronomes, né? Eu trago muito a questão do elo como uma forma de representatividade. Muitas pessoas me chamam de amigue, muitas pessoas falam queride, né? Já usam essa comunicação, mas hoje eu estou trazendo de forma mais ampla. Então, eu respondo pelo pronome elo, ela, ele, não tenho problema nenhum com essas nomenclaturas. Bacana. E para a gente começar aí o nosso papo, quem é a Vicky Napolitano e quem é o Rafa Mores? Bom, eu vou começar aqui por mim. Então, eu sou uma mulher trans e eu nasci em São Paulo, mas eu mudei muito de cidade. Os meus pais, eles estavam ligados a uma rede de escolas, que é a Escola Adventista do Sétimo Dia. Então, eu mudei muito. Então, eu nasci em São Paulo, fui para Santo André, fui morar dentro de São Paulo também, né? Morei em Maceió, Recife, fui para o interior de São Paulo, Santana do Rio Preto, Votuporanga, voltei para São Paulo. Então, foi uma trajetória muito, muito, muito louca. E hoje eu tô numa cidade também muito pequena, que tem mais ou menos 10 mil habitantes. Não tem semáforo.
semáforo, é o meu indicador de cidade pequena, que é São Sebastião da Grama. E a última vez, eu gosto muito de falar dessa cidade, porque a gente não espera, né, encontrar pessoas que a gente se conecte, né, fora desse ambiente, sei lá, numa palestra em São Paulo. Mas eu encontrei uma pessoa esses dias e foi incrível ter essa conexão. E eu diria que a Vicky Napolitano, hoje, ela é filha da Valéria, ela é boadrasta, né, assim que é a minha filhastra, né? Minha enteada me chama, da Manuela, de 10 anos. Eu sou casada com o Murilo, sou mãe de pet do Billy, que é um cachorro, da Pururu e a Odete, que são 2 gatinhas. E eu venho aí para questionar muito dos sistemas que impedem que pessoas como eu possam ascender e chegar em lugares que muitas vezes são... a gente é tirada desses lugares, né? Então, acho que muito do meu propósito e de quem sou tá ligado a isso, de ocupar esses espaços para que outras pessoas também possam ocupá-los e que a gente possa prosperar cada vez mais enquanto comunidade. Então, esse é o resumão. Também sou gamer, mas eu jogo mal. Que vale a intenção, não é que mesmo? vale a intenção, gente. Jogo pra me divertir. E você, Rafa? Ai, arrasou. Então, eu sou Rafa Mores, né? Como eu disse. Eu venho da engenharia de computação. Eu já trago essa questão, assim, porque muitas pessoas não me associam, por exemplo, com a tecnologia quando elas me enxergam pela primeira vez. Então, eu trago muito esse questionamento mesmo do status quo, né? Como a Vic trouxe, assim. Eu acho que isso é muito emblemático na nossa existência. O quanto que a gente veio justamente para ressignificar muita coisa e trazer possibilidades e perspectivas e oportunidades para todas as pessoas, né? Então, eu me formei em engenharia de computação na Unicamp, me formei como primeira pessoa da turma, recebi um prêmio da Sociedade Brasileira de Computação, vindo de uma família onde a minha mãe nem terminou o ensino médio. Então, não é como se eu tivesse tido um acesso educacional que me possibilitou ascender para esses lugares, né? Mas é importante também a gente reconhecer os nossos privilégios, né? Então, eu me formei na Unicamp em engenharia de computação e tive uma trajetória no mercado de trabalho muito pouco comum, né? Quando a gente para entender, assim, porque eu fui trabalhar no trainee do Itaú Unibanco, na área de transformação digital, depois trabalhei em startups, unicórnio, em posições estratégicas e comecei a me perguntar quantas outras pessoas iguais a mim conseguiriam chegar aqui onde eu cheguei. Porque lá no meu bairro, ninguém nem fazia ideia do que eram esses espaços, né? E daí, qual que é a minha responsabilidade para com essas pessoas, né? Foi um momento onde a pandemia trouxe e intensificou muito essas reflexões, né? E daí, naquele momento, ficou muito forte para mim a minha vontade de, para além do meu trabalho, gerar impacto social, né? E transformar realidades. Foi quando eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn, né, me reconheceram como uma dessas pessoas. E daí eu quis cada vez ir mais longe, né? Fui para Salvador, morei em Salvador 2 anos para fazer um trabalho de impacto social. Voltei para cá. E agora tenho feito justamente essa movimentação junto com a Vic, junto com várias outras pessoas, para potencializar a diversidade e inclusão no ecossistema de tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela está presente em tudo e ela vai estar presente cada vez mais. E é importante que pessoas diversas não estejam apenas consumindo as tecnologias, mas estejam protagonizando a construção delas, né? Então, a gente traz muitos questionamentos justamente para que a tecnologia possa incluir mais pessoas e beneficiar mais pessoas. Então, eu vejo que esse é o meu propósito. E é muito legal, Rafa, você falar isso, porque eu vejo, né? Antes de abrir agência, mais de 8 anos e tudo mais, trabalhei em empresa de tecnologia, a gente vê que sempre sobra vagas, assim, falta vaga em um monte de lugar, tem um monte de gente desempregada, mas é sempre muito difícil de conseguir ter todas as vagas preenchidas em tecnologia, por essa questão de inovação e evolução. Então, muito legal também trazer isso para esse lado, né? De trazer essas outras oportunidades e possibilidades. E aproveitando isso, eu queria saber como que vocês começaram a jornada de trabalho de vocês. Como que foi? Boa. Como eu trouxe no início, eu mudei muito de cidade. Isso teve vários impactos na minha trajetória. Mas eu acho que o meu entrar no mercado de trabalho, ele foi muito embasado na minha educação, né? Então, quando eu vou para o ensino médio, eu encontro muito bullying, né? Que é muito comum para pessoas trans. Então, eu acabei reprovando 2 anos, completei o ensino médio pelo supletivo. E as possibilidades que eu via nesse cenário que eu estava, o que eu posso fazer, né? E, então, o meu primeiro trabalho foi numa loja de shopping, revelando foto. Não vou dar minha idade aqui, né, gente? Numa loja que revelava fotografias.
Depois, eu gosto muito de mencionar esse passo que eu dei, que foi trabalhar num lava-jato. Então, eu tive uma experiência que nesse ambiente que é muito associado, né, a homens, a toda essa masculinidade, e que também foi muito difícil, né, passar por esse lugar. Depois, eu acabei indo para um dos espaços que muitas pessoas, né, que não são vistas necessariamente como o padrão do sucesso, elas acabam ocupando, que é o call center. Né? Eu falo muito da diversidade que muitos call centers têm, porque talvez, de alguma forma, as empresas entendam que as pessoas ali elas não vão necessariamente atender os clientes de cara, né? Então, elas podem se parecer com formas diferentes de ser e que isso não vai impactar necessariamente a marca. Lógico, não quer dizer que esses espaços sejam de fato inclusivos, mas que talvez eles acolhem mais do que outros. E aí, dando um pulo para frente aí na minha trajetória, eu quero destacar uma oportunidade que eu tive, que foi um divisor de águas muito grande para mim, que eu pude participar de um programa do Google que chama Women Will, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora e a Transempregos, que foi para 100 mulheres trans da cidade de São Paulo, com esse foco em empreendedorismo. E eu gosto de falar que eu saí de lá empregada no mundo corporativo. Então, foram 2 dias de eventos. No segundo, já tive uma entrevista em uma das empresas que eu passei, que foi a Samap. E foi aí onde tudo começou. Quando eu entrei numa empresa que ela olhava para mim enquanto pessoa, enquanto talento, e olhava para as minhas competências, foi que eu falei, é aí que eu vou investir. E aí eu cresci muito nessa trajetória, nessa empresa. Acabei passando por vários subsistemas de recursos humanos, com perfil bem generalista. E aí minha última posição lá foi olhando para diversidade, equidade e inclusão dentro da América Latina como um todo, né, para uma área global. E aí, depois disso, eu venho para a Pismo em 2021. E hoje, na Pismo, eu lidero a área de cultura organizacional e experiência da pessoa colaboradora. Então, foi uma trajetória que ela é bem comum também, como o Rafa muito bem trouxe, a questão de privilégios, né? Que a gente tem, por mais que sejamos pessoas de um grupo marginalizados, é muito importante a gente ressaltar, né? Que essas oportunidades que a gente teve, muitas vieram desses privilégios. Então, é um resumão da minha trajetória até agora. E quero que eu ainda não seja uma das únicas nesses espaços, né? Ascendendo nas empresas, que a gente possa promover isso e fazer com que isso seja cada vez mais comum. Muito bom. Chique. É sobre a trajetória, né, agora. Sim. E aí, eu já quero até que emendar numa outra questão de como surgiu também seu interesse pela área de tecnologia. Porque o Unicamp, a gente sabe que não é fácil de passar, ainda mais desse jeito que primeiro lugar, prêmio e tudo. Então, é um negócio que, assim, parabéns. Muito inteligente, né? Para conseguir, a gente fala, nossa, para passar no Unicamp já tem que ser inteligente. Ele é maravilhoso. Em primeiro, então, assim, aonde que surgiu toda essa ideia também? Legal, ótima pergunta, sim. Normalmente eu me apresento para as pessoas falando que eu estou em 2050, né? Assim, porque realmente a forma como eu penso, né? A forma como eu visualizo as coisas, ela está, de certa forma, à frente do tempo. Assim, isso é óbvio para mim. A minha visão de futuro é muito clara. Eu sei, de forma muito visível, qual que é o futuro que a gente precisa criar. Né? E não numa visão individual, mas construída coletivamente. E daí, naquele momento onde eu estava em Santo André, né, onde eu estava estudando numa escola porque eu tinha uma bolsa, por causa que eu jogava vôlei, especificamente, e eu vinha de um lugar onde meu pai tinha sido atleta e tinha sofrido uma questão e não pôde mais jogar. E teve que continuar trabalhando em subempregos, né, até hoje. Então, analisando todo esse cenário, eu falei, o que é mais estratégico que eu posso fazer que vai me trazer independência financeira, que vai me trazer projeção e que vai crescer? Tecnologia. Né? Para mim era muito óbvio isso em 2008, né? Que tecnologia ia ser o futuro. Né? Então, por conta disso, eu tomei essa decisão estratégica sem nunca ter feito nenhum curso, nem sabia o que era programar, nem sabia o que eu ia passar ali. Não fazia ideia, eu simplesmente fui porque eu acreditava no potencial da tecnologia. Né? E eu acho muito interessante que a gente vai fazendo uma série de coisas na vida, né? Algumas conscientes, outras inconscientes. Né? Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente consegue entender como tudo se conecta e como tudo se justifica. Né? Porque eu entrei no curso de Engenharia de Computação em 2009 e, naquele momento, 4% da turma eram mulheres. Então, você imagina, 4%. Como que você pode pensar na diversidade e inclusão do mercado de trabalho, de tecnologia, se na graduação só 4% das pessoas são mulheres?
né? Sem falar de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTs, né? Então, eu acho que as coisas vão se conectando de uma forma maravilhosa. E daí, pegando o gancho da Vicky, por exemplo, e o seu gancho também, né? Porque eu me formei em Engenharia de Computação da Unicamp, recebi um prêmio da Sociedade Brasileira de Computação e eu tenho um diploma da École Centrale de Lille, na França. Eu fiz um programa de dupla diplomação, então eu finalizei a minha graduação com 2 diplomas e com estágio na França. E eu tive que fazer 69 programas de trainee para ser aprovado em um único. Então, eu não conseguia entender essa lógica, sendo que eu tinha saído de um dos cursos mais lógicos que existe, né? O que está acontecendo, né? Então, ao longo dessa minha experiência, nos processos seletivos, eu fui percebendo todos esses vieses, né? Porque, por exemplo, só pelo fato de eu aparentar algo diferente, já diziam, por exemplo, que eu era muito informal para o mercado de trabalho, que eu era muito moderno para o mercado de trabalho, né? Então, acho que tudo isso... são coisas que doem, né? Mas é justamente sobre conseguir ressignificar essa dor para evitar que outras pessoas passem por situações semelhantes, que eu acho que é muito do movimento que a gente tem feito hoje, né? A gente faz tudo o que a gente faz justamente para fazer com que outras pessoas não tenham que passar pelas dores que a gente passou. Porque só quem sentiu a dor sabe, né? E quer evitar que outra pessoa sinta, porque não é... é desumano, né? E a gente está construindo uma sociedade que é pautada na humanidade. Né? Muito legal você trazer isso, Rafa. E até o que você aprendeu? Já que aquela coisa, né, de que não quer que outras pessoas passem, o que você aprendeu com tudo isso? Porque 69 para passar em um, realmente, né? Olha, eu aprendi que... muitas coisas, assim, eu aprendi, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que as pessoas, nós, pessoas diversas, a gente precisa de rede de apoio. Assim, porque sozinho, enquanto indivíduo, a gente não... é muito difícil, né? A gente conseguir, porque são muitas barreiras. Então, é o tempo todo que você vai, tenta, tem um obstáculo. Então, fazer toda essa jornada enquanto uma pessoa só é muito desafiador, porque a sua chance de desistir é maior, né? Então, a importância de ter uma comunidade, de se conectar com pessoas que são parecidas com você, né? Mas, além disso, é sobre estratégia, porque eu acho que essa palavra é muito importante. A gente tem que ter estratégia, né? Porque eu tenho posicionamentos que são muito importantes. Como que eu vou garantir que as pessoas vão ouvir o que eu tenho para falar? Sendo que já tem uma série de vieses que fazem com que elas nem queiram me ouvir. Então, qual que é a estratégia que eu vou usar para conseguir fazer com que a minha mensagem seja entregue e que eu veja a transformação? Porque, por exemplo, tudo que eu faço é para ter uma mudança no mundo mesmo. Não faço por fazer. Eu faço com um propósito claro de gerar transformação e impactar a vida das pessoas. E a gente vai ouvindo esses relatos. Né? Tipo assim, eu e a Vicky já fizemos trabalho juntos e a gente sabe o quanto que a gente impactou pessoas que falaram pra gente. O quanto que foi importante, o quanto que foi relevante, o quanto que nessas ações elas puderam conhecer outras pessoas, se conectar com outras pessoas, aprender. Então, eu vejo que é isso, assim, sabe? É também ter resiliência. Por mais que seja muito difícil, se a gente realmente tem um sonho, é o que a Lineker fala, né? A gente tem que voltar a aprender a sonhar. Né? Porque quando tem muita dificuldade, muita barreira, a gente tem a dificuldade de sonhar. Então, acho que todo esse movimento que a gente tem feito é para ajudar as pessoas a continuarem sonhando, esperançando e a gente conseguir, de fato, ver esse mundo que a gente acredita. Muito bom. Não à toa vocês estão aí nos top 150 de diversidade também, né? Então, assim, trazendo todo esse histórico do que você está falando também com curadoria aí da Gabriela Augusto. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei super feliz, porque a Gabi veio na primeira temporada, a gente está na 5ª. E eu também tenho que dizer aqui que a gente começou a fazer autodescrição por causa dela. Ela chegou no nosso podcast, falei até para vocês nos bastidores, mas também quero endossar aqui, né? Que ela falou, vocês não fazem? Eu falei, a gente não faz, mas a gente vai começar, porque é aquela coisa, estamos sempre aprendendo e trazendo essa forma, né? Então, estando nessa parte de top diversidade, 150, o que isso representa para vocês e a forma como vocês trabalham isso? Acho que, primeiramente, um beijo, Gabi. Eu tive a oportunidade na Samap de trabalhar num projeto que chama Comuto, também com a Transcendemos, sobre empregabilidade trans. Então, assim, o trabalho que a Gabi vem fazendo é genial.
E, assim, o que representa para mim é justamente essa mudança que a gente vem falando aqui, né? E na prática, com aprendizados também da minha trajetória, mas o que eu vejo do que acontece nas organizações é que tem algumas mudanças que elas não são tão complexas ou difíceis que a gente pode começar a implementar de uma forma mais ágil, né? Porque se a gente olhar para os indicadores, pouca coisa vem mudando, né? Um estudo da FAPESP de 2020 fala que 93,4% das mulheres trans estão no trabalho informal. Né? Então, como que a gente consegue mudar esse cenário de uma forma eficaz e efetiva? Então, um dos pontos que eu luto bastante, eu trago no meu discurso, é o que justamente me impactou, que foi a diferença de mentoria e patrocínio, que eu sempre bato nessa tecla. Porque enquanto mentoria, você faz uma transferência ali de conhecimento, que muitas vezes pode ser, assim, uma via de mão dupla, né? Eu acho que a maioria das vezes, na verdade, o patrocínio, ele vem como um voto de confiança para você elevar e dar as oportunidades para aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que você patrocina. Então, eu vejo isso muito relevante para as organizações promoverem essa mudança dentro delas e a gente começar a aplicar na prática. Então, assim, esse reconhecimento, ele vem dessa mudança que a gente vem promovendo. E eu acho que quanto mais a gente tem esse diálogo, a gente vai começar a ver que não é tão distante, né? A gente vem falando com empresas, a gente vem conduzindo projetos e trabalhos, mas a gente precisa entender, né? A hora é agora. Eu acho que muito como o Rafa trouxe, não é fazer por fazer, né? É fazer esperando um impacto e uma mudança e que isso mude. E aí, só para finalizar esse raciocínio da mentoria e patrocínio, se a gente olhar para minha trajetória também, né? Mas se a gente olhar para dentro das organizações, quem toma as decisões são as pessoas executivas, né? Então, a gente precisa garantir que as decisões estão sendo tomadas pensando nas pessoas e não só fazer por fazer, né? Gente, tem várias mãos para falar aqui, uma terça-feira, final de ano. É isso, assim, para mim foi muito especial, né? Eu acho que essas premiações, elas vêm num lugar justamente para dar força, né? Para falar assim, olha, a gente está enxergando, a gente te visualiza, sabe? A gente vê que você existe, a gente está vendo que você está impactando, que você está transformando vidas, porque, mais uma vez, é muito difícil fazer esse trabalho que a gente faz, assim. Tem a parte que as pessoas falam, né? Quem vê o close não vê o corre. Mas para dar um close, tem tanto corre, né? Tem muito mais corre do que close, Com né? certeza. E justamente esse reconhecimento vindo das pessoas que vieram, né? Que são pessoas que a gente vê que estão trazendo esse impacto para a comunidade, é muito especial, né? Então, assim, eu tô super feliz, fiquei muito feliz, né? Falei com a Gabi, falei com o Hot, falei com todas as pessoas que participaram dessa curadoria, porque é isso, né? A gente tem que se reconhecer. Sim. Né? Porque a gente tem que ter ciência de que se a gente esperar o Oscar reconhecer uma pessoa trans, não necessariamente isso vai acontecer, porque tem tantas marginalizações, tem tantos vieses que fazem com que eles não nos enxerguem. Então, é muito importante que a gente se visualize, que a gente se promova enquanto pessoas da comunidade, né? Então, eu vejo que isso é o futuro. E, Rafa, até é legal você trazer isso de aproveitar esses corres, né, que você falou. Qual é o maior motivo de orgulho hoje profissional de vocês? Eu queria que vocês contassem um pouquinho. Eu acho que está ligado com a comunidade, né? E as pessoas que a gente acaba encostando e que a gente às vezes nem imagina, né? O impacto que a gente causa. Mas o maior orgulho é criar esses espaços onde as pessoas elas possam ter segurança psicológica, onde elas possam se ver, né? Ocupando outros lugares, muito ligado com o que Rafa trouxe sobre sonhar, né? Eu acho que essas barreiras tão constantes, elas acabam prejudicando onde a gente se imagina, né? Também pela falta de representatividade nos espaços, mas eu acho que o que mais me orgulha é a comunidade que a gente acaba criando por onde a gente passa, né? Eu acho que também queria citar um projetinho que está no forno, né? Que chama Pacto Prisma, e logo a gente vai publicar mais sobre isso. Mas vem desse lugar, desse sentimento de solidão da pessoa LGBTQIAPN+, do profissional LGBTQIAPN+, e também pessoas aliadas, quando chegam nesses espaços corporativos, nos espaços do no meio de trabalho, e acabam não conseguindo se conectar com outras pessoas que são similares ou têm alguma semelhança a elas. Então, essa ideia ela vem justamente para olhar para isso de duas vertentes. Então, do olhar de empregabilidade, trazer as pessoas a dar acesso nesse espaço e também para esse networking. Então, acho que o que eu mais me orgulho, de uma forma bem generalizada, é realmente criar comunidade nesse espaço. Então,
participar de grupos de afinidade, até que a ação que a gente fez no Pinterest há um tempinho atrás foi muito ligada a isso, né? Veio dessa iniciativa, mas eu diria criar comunidade, se eu for generalizar, né, um pouco meu orgulho em relação ao que eu faço hoje. Eu vou falar duas coisas, porque a princípio eu tinha pensado de um projeto, mas eu acho que enquanto pessoas trans, a gente se orgulha muito também da nossa existência, de quem a gente conseguiu se tornar, né? Porque a gente se posiciona enquanto pessoas trans sabendo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Não é como se a gente não soubesse. A gente sabe tudo que a gente vai passar. Só que mesmo assim, a gente tem coragem de falar assim, não, eu vou ser eu. Eu tô cansada de viver a expectativa de outras pessoas. Então, assim, pra mim, enquanto Rafa Amores, o meu maior orgulho é de ser eu, ser livre. Assim, eu sou quem eu sou, eu falo o que eu preciso falar, porque a minha mensagem, ela carrega um discurso coletivo de responsabilidade social, pautado em humanidade, né? E daí, para além da construção da minha identidade pessoal, é o que tudo isso possibilita, né? Porque hoje, por exemplo, eu criei a Mentoria para Todos, né, que é justamente um dos projetos que a Vic participa, várias outras pessoas participam, que é justamente entendendo que a mentoria, ela é essencial na projeção de carreira de uma pessoa, tanto para ela conseguir uma primeira oportunidade, mas para ela conseguir crescer dentro dessa carreira, dentro desse espaço corporativo. Então, a gente construiu justamente a mentoria para todos, que é para todas as pessoas conseguirem brilhar nas suas carreiras, né? Então, a gente traz muitas pessoas trans, né? A gente já organizou encontros coletivos, encontros virtuais. Hoje a gente construiu já um agente de inteligência artificial generativa que presta mentorias gratuitas para pessoas dentro do WhatsApp. Justamente porque a gente quer trazer o maior conhecimento para que essas pessoas que não tiveram esse acesso a esse conhecimento consigam ter as mesmas oportunidades, né? Porque, por exemplo, se você vai para uma entrevista onde você não tem nem o conhecimento de qual vai ser a pergunta que vai ser feita, qual que é a estratégia, como funciona, como que você vai ter a mesma chance de outra pessoa que já passou por 500 processos seletivos? Então, justamente, a Mentoria para Todos vem como esse programa afirmativo, né? Onde a gente reconhece que é o conceito da equidade, né? Onde justamente a gente reconhece que a gente é um país onde nem todas as pessoas tiveram os mesmos acessos. Eu queria que vocês falassem assim, o que vocês consideram como um ambiente inclusivo e diverso, de fato, no ambiente corporativo, e se a gente aqui no Brasil está caminhando ou se a gente já tem lugares que já estão ou não, ainda falta muito. Nossa, essa é a pergunta de 1 milhão, Carol. Essa é a pergunta de 1 milhão. Mas se a gente olha para os principais indicadores que mostram a população das pessoas nas empresas, a gente ainda reflete a sociedade. Então, tem muito a ser feito quando a gente fala de inclusão e diversidade nas organizações. Mas a gente está abrindo portas. Eu acho que é importante também ressaltar os lados positivos, não só o lado apocalíptico. Também, se eu me perder aqui, eu vou entrar em vários dados aqui, a gente vai sair bem triste. Mas é importante a gente olhar para essa direção que a gente está indo. O que eu geralmente falo é que a gente está olhando para o lugar certo. Agora, talvez a velocidade não esteja acompanhando a nossa necessidade de transformação. E para falar do que é um ambiente inclusivo, e eu também vou adicionar aqui o psicologicamente seguro, onde as pessoas elas possam ser quem elas são e contribuir, né? E aí, quando a gente fala de organização, as pessoas elas estão voltadas a um bem comum, né? Um objetivo compartilhado. E elas poderem contribuir independente de quem elas sejam. Então, acho que elas tenham essa contribuição considerada, reconhecida. E quando a gente fala do que é segurança psicológica, esse é um termo muito importante para a gente falar de inclusão. Eu acho que não tem como falar de inclusão sem falar de segurança psicológica. É justamente um objeto de estudo de muitos anos. Então, a pessoa que trouxe esse termo foi a doutora Amy Edmondson. Ela tem um livro, A Organização Sem Medo, se eu não me engano. E ela vem trazendo que o que é sucesso para alta performance é a segurança psicológica. Ela estudou vários segmentos, né? Então, empresas de entretenimento, tecnologia, segmento financeiro, de consultoria. E o que mais diferenciava, né? O único fator comum desses times de alta performance era a segurança psicológica. E a definição que ela traz, inclusive no livro, que é a ausência do medo interpessoal, né? E nas relações que as pessoas têm. Então, você poder errar, né? Você poder se posicionar, você poder contribuir num time, num grupo de pessoas, sem esse medo, sem esse peso do julgamento,
sempre talvez tenha a gente vai acabar nunca conseguindo tirar o medo, ele é muito importante, né? Esse receio, ele é muito importante nas relações humanas, mas que isso não previne as pessoas de poderem contribuir nos espaços que elas estão. Então, para mim, um ambiente inclusivo é um ambiente que as pessoas possam acessar e elas possam contribuir e que as ideias delas são vistas, né? Então, o que a gente vê de times de alta performance é justamente onde acontece isso. Então, onde todo mundo tem um espaço para falar, um espaço para contribuir e que as pessoas elas não precisam estar preparadas, vestir uma armadura para uma reunião, para expor a ideia dela e que ela vai ser ouvida e considerada da mesma forma. Então, assim, isso é o que eu considero. O cenário está um pouco distante. Estamos na direção correta, no meu ponto de vista. Mas ainda há muito a ser feito. E eu acho que a relação que a gente tem do trabalho hoje, quando a gente olha para a geração Z e logo a geração Alpha já entra aí com outros projetos, né, de início de carreira, como o programa de Jovem Aprendiz e outros, a relação trabalho mudou. Se a gente olha para os estudos da geração Z, essa população, né, na sua grande maioria, lógico, generalizando, preferem falar da sua vida pessoal com uma planta ou com um pet do que com a liderança. Então, será que as organizações elas estão preparadas para essa mudança? Será que essa ideia de sermos uma família, de construir uma empresa onde todo mundo veste a camisa, participa da vida pessoal um do outro, ainda é algo que vai ser de fato inclusivo? Ou será que a gente tem que adaptar uma realidade onde as pessoas elas vão trabalhar, independente de quem são, contribuir e vão ver a vida delas? Então, só um questionamento aqui, não tenho a resposta, mas eu acho legal trazer essa visão do futuro do trabalho, que o futuro está aqui, né? Rafa está em 2050, mas mesmo em 2024 o futuro já chegou, né? Sim. É isso, acho que a Vicky já trouxe um cenário super bem estabelecido, assim, nem tem muito mais para complementar. Acho que se eu fosse trazer algo adicional, é muito sobre como a gente cria as métricas, né? Porque é muito importante, por mais que a gente esteja falando de um trabalho que envolve subjetividade, né, envolve humanidade, é importante que a gente traga as métricas e os números e os KPIs justamente para conseguir mensurar, né, qual que está sendo todo esse investimento, qual que está sendo o impacto, quanto as realidades estão sendo movimentadas. Porque qual que é o futuro da diversidade e inclusão? O que a gente quer? Não sei, assim, o que eu pergunto, pelo menos para mim, assim, eu quero trazer independência financeira para as pessoas, porque isso é algo que movimenta toda a outra vida dela. Sem independência financeira, você não tem estudo, você não tem relacionamento, você não tem acesso a nada, né? Porque você fica completamente refém. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? Ter as métricas para a gente entender de fato, por exemplo, quanto que a população trans está recebendo. Qual que é, na média, o salário de uma pessoa trans? Eu ia te fazer essa pergunta de como os dados podem ajudar a medir aí essa questão, né? De melhorar a inclusão dentro das empresas. E até uma outra coisa, puxando um outro gancho, de quais são os erros que vocês veem das empresas querendo fazer essa inclusão? Então, quais são as falhas, né? Porque a gente quer que eles melhorem isso. Então, Sim. como que a gente apoia isso? Acho que o entendimento que a gente precisa ter para essa discussão é que não tem um destino fixo. Então, é uma jornada, né? A empresa sempre vai representar a sociedade, ela vai refletir o que a sociedade tem e, infelizmente, a gente existe e coexiste num ambiente que é desigual, que falta equidade, carece de justiça social. Então, a gente vai acabar refletindo o que a sociedade tem para oferecer, que no final do dia acaba ainda sendo isso. Mas eu vejo que um dos principais erros, tá ligado com a pergunta anterior, é que praticar diversidade, equidade e inclusão não é abraçar a árvore. Pode ser abraçar a árvore de vez em quando? Sim, a gente adora. Me chamar, vou super topar. Mas é estratégico. Não é necessariamente o quê, mas é o como você toma a decisão. Toda decisão de uma organização, ela vai envolver as pessoas. 100% dos casos, os produtos que as empresas criam são para as pessoas. E 100% das situações, as pessoas colaboradoras são pessoas também. Então, a gente precisa tomar decisões pensando quem são as pessoas que a gente está beneficiando, quem são as pessoas que a gente está deixando de considerar nas tomadas de decisões. Então, para mim, esse é o principal ponto. É estratégico, tem como metrificar, tem como quantificar. Hoje, o meu trabalho ele tem uma conexão muito grande com o engajamento de pessoa colaboradora. Então, a gente consegue entender que muitos fatores do que a gente faz também com diversidade, equidade e inclusão, impacta na permanência daquela pessoa colaboradora na empresa. E isso, consequentemente, impacta em custo. Então, se a gente calcula, já entra o RHs, né? Que é o turnover, attrition rate. A gente consegue
conectar pegar as tomadas e conectar para a gente ver a continuidade das ações. Não é uma palestra pela palestra, né? Mas a gente consegue ver o engajamento das pessoas está intrinsecamente ligado com as ações para pessoas, né? Então, o primeiro erro é essa questão da... Você falou 3, né? Mas o primeiro erro está ligado... Quantas você quiser. Ai, meu Deus, a gente vai se complementando. Mas está ligado a essa questão de falta de métricas e visão e conexão com o negócio. E, de novo, é muito difícil alcançar, né, esses objetivos e ter uma estratégia muito conectada, mas é o caminho onde a gente tem que mirar. O segundo ponto é falta de continuidade nas ações. Então, o que eu falei agora de palestras e conscientizações são ferramentas importantíssimas para transformação e mudança. Mas uma palestra no ano não vai resolver problema nenhum, né? Isso tem que estar conectado a uma campanha, a um processo de gestão de mudança na organização. Qual que é o problema que você quer resolver com essa palestra? Quais são as ferramentas que você quer disponibilizar para as pessoas colaboradoras? Então, um exemplo aqui que é muito comum, né? A gente olhar para a saúde da empresa, no geral, gente, tô batendo aqui toda hora, eu falei que eu gesticulava. E conectar com... Será que a gente teve casos de microagressões no departamento? Será que a gente teve uma incidência muito alta de piadas, de comentários que são discriminatórios em um departamento? Então, como que a gente usa isso para ser o que vai guiar a gente construir uma solução? Né? Então, essa mentalidade voltada à solução, ela é muito importante. E em terceiro, eu não pensei em nada agora. Vamos complementar? Eu acho que é o local de fala. Eu acho que eu vejo muito isso, assim, sabe? Que é um conceito da tecnologia também, né? No sentido de que você vai construir algo para alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém está participando da construção? Porque às vezes as empresas querem, por exemplo, vamos construir algo para pessoas trans. E daí não tem nenhuma pessoa trans que está participando dessa construção. Né? E idem para outros grupos, né? Pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência. Então, eu vejo que esse é um erro comum, assim, das empresas também, né? Elas querem construir algo, mas sem pessoas justamente que representam, né, essas causas. Mas voltando para o ponto especificamente dos dados, porque eu acho que essa é uma questão muito importante e muito transformadora, sem dados você não consegue diagnosticar problemas e ter justamente as causas raízes, né? Porque senão você faz um trabalho que não tem impacto. Porque justamente você pode fazer, por exemplo, você pode dar 1 milhão de voltas. Só que se você está dando 1 milhão de voltas em círculo, você não vai ter saído do mesmo lugar, entendeu? Então, eu acho que é muito sobre... Porque esse é um outro viés, né? Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, não temos os dados. Só que isso não deve ser um impeditivo para você começar a coletar esses dados e começar a estruturar. Porque daí, quando a gente pensa tecnologia, por exemplo, tudo é construído por dados. A inteligência artificial, na verdade, que é algo que pode potencializar a diversidade e inclusão, ela é pautada em dados. Né? Então, por exemplo, enquanto você não tem dados, por exemplo, de pessoas trans, como que uma solução de reconhecimento facial vai reconhecer pessoas trans? Sendo que ela não está sendo alimentada por dados de pessoas trans. Então, essa questão do dado, ela é muito importante porque é justamente através dos dados que a gente vai conseguir construir soluções que vão ajudar todas as pessoas. Né, e trazer acesso, e trazer inclusão. E na forma de comunicação também, né? Eu acho que isso é imprescindível, tanto dentro quanto fora. Né? E aí, indo para essa linha da parte de comunicação, como vocês entendem que as empresas podem se comunicar, seja em rede social, seja em alguma outra forma, sem ser essa coisa de evitar abordagem superficial e ficar andando em círculo, né? Que é o que você comentou aí, Rafa. Olha, sendo mais sucinta, eu acho que... Tem como você promover a agenda de diversidade, equidade e inclusão e até pertencimento sem falar de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Então, você não necessariamente precisa ter conteúdos focados só, né, na representatividade, pessoas trans, uma ação de impacto social, mas você pode falar sobre o seu produto de uma forma que seja inclusiva e acessível. Então, se você vai fazer uma live, vai fazer uma palestra, vai falar sobre isso, qual que é o formato, né? Para quem você está direcionando esse conteúdo? Então, eu vejo que é menos sobre o quê. Então, quanto menos, talvez, as empresas, elas foquem nesses tipos de conteúdo, que são os conteúdos coringa, né? Vai falar
As ações do mês do orgulho em junho. Talvez foque, tanto no produto, mas outras ações, mas tenham essa continuidade, assim como eu falei antes, internamente, mas também externamente. E falem sobre o negócio de um ponto de vista que seja acessível e inclusivo. E eu vejo vários exemplos aqui que isso pode acontecer, mas é a minha dica do que eu acho que funciona melhor. Isso não virar... não tá o foco ali, necessariamente. Tem muita tokenização, especialmente pessoas colaboradoras, quando a gente fala de pessoas de grupos historicamente marginalizados, de elas sempre estarem estampadas, né, nas páginas de carreiras, nas publicações. E isso acaba passando uma mensagem de: será que é a única pessoa trans da empresa que está ali? Será que existem mais pessoas? Então, tem outras histórias que você pode contar, sem necessariamente ter o foco. Né? Eu acho que é importante você se posicionar. Mas eu falei que eu ia ser sucinta, gente, eu não consigo me parar, socorro. Mas tem um estudo muito interessante com alunos de universidade que eles olharam para empresas, né? Isso é sobre marca empregadora. Então, são 3 opções de empresas que eles olharam. Uma justificava a diversidade e inclusão como um valor porque tinha um ganho financeiro. Uma falava de diversidade, equidade e inclusão como um valor. E a outra, ela não justificava diversidade, equidade e inclusão. Ela só tinha lá em alguma parte do site, na hora de publicar alguma posição. E o que mais chamava atenção, o que mais vendia a imagem de diversidade, equidade e inclusão, de ser uma empresa inclusiva, era a empresa que não tinha que ficar se forçando a justificar por que ela era uma empresa inclusiva ou diversa. Era uma empresa que, naturalmente, ela abordava aquilo sem ficar colocando holofote, sem ficar colocando... talvez promessas vazias também, mas esse é um estudo muito interessante, que eu acho que ilustra bem o que eu estou falando. A Vicky já trouxe todo, né, bem estruturado o panorama. Assim, eu vou complementar, só que eu acho que o que falta para as empresas é uma relação próxima na comunicação com as pessoas, sabe? É uma comunicação, às vezes, que fica tão distante que a pessoa nem se conecta justamente com a marca, né? E eu vejo que isso está sendo muito... tem crescido muito uma outra vertente, que é usar pessoas enquanto influenciadores de marca, né? Porque é muito melhor, por exemplo, eu falar que o Itaú, por exemplo, ou alguma outra marca é uma marca inclusiva do que pessoas dessa marca falarem necessariamente, né? Então, eu vejo que algo que é transformacional nessa questão da comunicação é a proximidade. Porque quando você cria proximidade, você cria segurança e você cria diálogo, né? E não um monólogo, que é uma pessoa só falando, né? Porque o que a gente quer é troca, conversa, discussão, debate. Isso é diversidade e inclusão. Achei muito legal o ponto dos dois que trouxeram. E vi que eu vejo muito que essa questão do que você falou, por exemplo, das marcas quererem parecer ser, mas é que aquilo não está natural ali ainda, né? Então, eles precisam ter esse esforço ainda. E aí, quando a gente vai para essa parte que o Rafa comentou também de influenciador, vejo que a economia criativa está crescendo super e que está apoiando muito isso, né? E vocês veem aí algum tipo de preconceito ainda, como na comunidade LGBTQIA+. Vocês têm visto algum tipo de preconceito? Ou como isso tem crescido e apoiado a comunidade também? Em que sentido? Tanto de marcas trazerem a comunidade para dentro, nesse senso de pertencer e trazer na comunicação, e também no sentido de ainda ter algum tipo de preconceito em trazer. Os dois pontos. Bom, ainda vejo que existe bastante preconceito ainda, né? Quando a Vic trouxe um dado sobre a FAPESP, né, de 2020, menos de 10% das mulheres trans estão em posições formais do mercado de trabalho, né? Isso é um dado que traz o tamanho dos preconceitos que existem, né? Porque a Vic é uma mulher trans, ela é super competente, ela é realmente babadeira, né? E quantas outras pessoas conseguem? Né? Então, por quê? Tem vários preconceitos ainda, né? Tem várias barreiras, né? Posições, por exemplo, essa posição aqui... nessa posição não, né? A gente percebe, a gente faz esse trabalho, a gente tem que ter muita maturidade emocional, né? Eu chamo assim, porque a gente tem que ter diálogos muito difíceis, porque nesses diálogos fala sobre a nossa existência também, né? Quando a gente está construindo com empresas, por exemplo, um programa para pessoas trans, é muito comum que a gente passe por transfobia, enquanto a gente está construindo algo que vai beneficiar pessoas da nossa comunidade, né? Então, eu vejo que, óbvio, né, a gente está ascendendo a mais espaços, mas ainda tem muitas barreiras, né? Muitas problemáticas, assim. Pode complementar. Não, e eu acho que essa jornada que a gente vem
percebendo nas empresas e tem dificuldades inúmeras de diversas formas diferentes para tamanhos e empresas diferentes. Então, eu acho que essa pauta mas não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que essa é uma mensagem para mim que fica mais que... Quanto mais eu queria uma receita de bolo, menos eu encontrei. Mas eu vejo que é entender qual que é o contexto da empresa, qual é o contexto da marca, como que você acessa as pessoas que você quer acessar, mas levando em consideração o que a gente falou sobre aqui, né? Sobre envolver a comunidade, falar sobre as pessoas, com as pessoas do seu lado, né? E não assumir. E dentro dessa forma de comunicação que vocês veem muito das marcas em rede social e tudo mais, o que vocês veem como um principal erro que é meio que geral? Para mim, assim, é essa questão que eu trouxe, justamente da falta de proximidade. Principalmente agora com a aceleração do uso da inteligência artificial generativa, né? Porque, obviamente, por exemplo, eu, que sou uma pessoa heavy user, eu consigo ver quando um texto é escrito por uma IA. É óbvio. Assim, você consegue ver, cadê a emoção? Cadê a sensibilidade? Né? Porque é justamente isso que, enquanto pessoas humanas, a gente traz e que se diferencia da máquina. Né? Então, eu acho que enquanto a gente vive numa sociedade que é muito pautada pela produtividade, pelo retorno, pelo capital, tudo isso são coisas que não conectam no coração das pessoas. Né? Não traz uma mudança emocional que faz com que a pessoa fale assim, poxa, isso mudou minha vida. Entendeu? Então, eu acho que é sair mais desse lugar transacional e ir para esse lugar emocional. Eu vejo que é isso que as marcas precisam trabalhar para justamente gerar conectividade. Porque senão fica muito processual, é mais um evento, é mais uma comunicação, é mais um produto. Uma data. Não fica tipo propósito, sabe? Eu acho que é isso que a gente busca, propósito. Eu acho que cada vez mais as gerações que estão vindo aí, o que a gente quer é propósito, é legado, é significado, sabe? Muito bom. Vocês recentemente também participaram de um talk show aqui no Pinterest para falar desse tema, né? Conta pra gente como foi um pouquinho disso aqui dentro. Ai, foi incrível. Eu tô com saudade já desse momento. É muito incrível. E aí, até conectando com o que eu falei, né? Quando a gente vem numa empresa que a gente percebe que já tem um trabalho que já começou a ser feito e que as pessoas, elas entendem como essa ação é conectada a algo maior. Então, quando a gente veio aqui falar com o pessoal os Pimployees, que a gente descobriu, né? Que é o nome das pessoas colaboradoras do Pinterest. Eu me senti muito acolhida. Eu senti que as pessoas estavam prontas para ouvir, inclusive a alta liderança. Logo antes de subir, né? Pra gente falar, a gente falou, gente, audiodescrição, vocês topam? E a alta liderança que ia apresentar, fazer uma introdução, prontamente topou, falou, não, vamos nessa. Então, assim, eu vi uma abertura muito grande, as pessoas foram muito receptivas. Depois a gente teve uma confraternização que foi muito gostosa também, várias pessoas incríveis que eu pude conhecer. E eu senti que não é uma ação pela ação, né? Eu senti que foi foi parte de algo maior e que a gente contribuiu para essa história, né, Rafa? Estamos contribuindo, né? Que a gente está aqui de novo, assim. A minha sensação é a mesma da Vicky. Me senti super bem, assim, como se a gente estivesse sendo enaltecidas, assim, sabe? Por estar aqui, eu acho que esse é o sentimento mesmo que a gente merece ter. Então, fico muito feliz. Vocês acreditam que as redes sociais são hoje uma ferramenta poderosa para a parte de inclusão e diversidade? Com certeza. Com certeza, faz parte. Eu acho que os conteúdos, né? Até uma das coisas que eu sempre falo em palestras ou em ações de conscientização é justamente uma ação que você pode ter como pessoa aliada para promover mudança é consumir conteúdo de pessoas que sejam diferentes de você, né? Uma das formas de você mitigar os efeitos negativos dos vieses inconscientes. É você estar exposta a várias perspectivas que são diferentes da sua e aprender com vivências. A gente nunca vai saber exatamente o que a outra pessoa passa. E eu acho que o conteúdo, ele nos aproxima de diversas formas diferentes. Então, eu vejo a rede social como essencial para uma jornada de pessoas aliadas, mas também é uma plataforma de muito hate, né? Eu acho que a exposição, ela é uma faca de dois gumes, eu diria, sabe? Por mais que a gente consiga abrir espaço, a gente acaba tendo uma exposição muito, muito forte, intensa, a pessoas que vão representar a sociedade de novo e vão acabar atacando a gente, né? Então, isso é algo muito, muito real, né? A gente tem que filtrar para não se impactar, né? A Vicky é perfeita, né? Ótimo fazer trabalhos com a Vicky, porque ela já traz muita riqueza na fala e eu vou complementando, trazendo adicionais, assim. Porque é isso, né? Eu acho que, inclusive, por conta das redes sociais que a gente se conhece. Exatamente. Porque senão a gente não se conheceria.
né? Se eu não tivesse visto... Você estava em Salvador. Eu estava em Salvador. E eu estava no em São momento que a Sebastião gente da Grama, conheceu. gente, imagina. Quantos quilômetros, gente? É interior de São Paulo? Interior de São Paulo, é quase, já esqueci de falar, né? É quase Minas Gerais. Lá tem o Torresmo do Jabá, gente. Torresmo do Carlão, que é famoso. Que falam que é muito bom o azeite fazendo Irarema. Muito bom. Mas, Rafa, vou perguntar uma coisa para você, aproveitando que você é especialista, né, na parte de tecnologia e tudo mais. E você comentou aí de inteligência artificial, do que você já vê e sabe claramente o que é e o que não é. Você acha que hoje as pessoas utilizando essa parte toda de tecnologia, elas estão perdendo a empatia, estão perdendo essa parte, até na forma de escrever, na forma de ser criativo, deixando a inteligência artificial? Olha, essa é uma pergunta, assim, que daria mais que um livro, né? Porque tem muitos atravessamentos nessa questão, porque a primeira delas é quem tem acesso a essa tecnologia, né? Quando a gente fala de IA generativa, quem hoje sabe usar? Né? Quem hoje utiliza isso em prol do seu trabalho? E com qual intencionalidade que tudo isso está sendo usado? Né? Porque, mais uma vez, a tecnologia ela tem que servir a um propósito. A tecnologia é o meio, ela não é o fim. Ela é a ferramenta que vai possibilitar você atingir melhores resultados. Né? Eu acredito, e é algo que eu tenho falado, vou até olhar para a câmera, que eu acredito muito que a próxima tendência, né, em termos de tendência do futuro do trabalho, é justamente a aliança entre a inteligência artificial e a inteligência pessoal, a inteligência individual, porque uma não vai andar sem a outra. Né? É muito importante que a gente consiga potencializar as duas. Né? Ao mesmo tempo que você tem que entender como você pode usar a inteligência artificial para otimizar seu trabalho, mas não para que ele te substitua. Né? Você tem que ser uma pessoa estratégica e se lembrar que o seu maior diferencial com relação à tecnologia é justamente as suas habilidades sociais, é justamente a sua vivência, é a sua trajetória. Então, é sobre diversidade e inclusão. Né? E cada vez mais diversidade e inclusão vai ser um diferencial estratégico no futuro do trabalho. Porque o que a máquina vai fazer é o que não é diverso. Porque é muito mais fácil você programar algo que seja padrão. É muito mais fácil. O padrão que escala. Agora, a diversidade, você não tem como programar toda a diversidade, né? Só que, ao mesmo tempo, é essencial que essa diversidade programe a tecnologia para ser um círculo virtuoso e não um círculo vicioso, né? Que é o que a gente tem visto hoje, né? Pessoas... Por exemplo, eu trouxe a questão do gap de diversidade e inclusão em tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje, segundo algumas pesquisas, você tem 30% de mulheres no ecossistema de tecnologia, né? Pensando em pessoa programadora. Só que quando você olha, por exemplo, para o ecossistema de inteligência artificial, esse gap é maior. Porque nas tecnologias emergentes, pessoas diversas estão tendo menos acesso a essas tecnologias. Por isso que justamente eu desenvolvi a Mentoria para Todos dentro do WhatsApp, usando inteligência artificial generativa. Porque o WhatsApp já é um canal democrático, onde as pessoas já têm acesso. Então, ali, ela nem sabe que ela está conversando com uma inteligência artificial generativa. Ali a tecnologia virou meio. Ela pensa que ela está falando comigo, porque ele responde igual eu. Ele fala, ai, que tude! Sabe, não é qualquer pessoa que vai falar assim com você. Já sabe que é, tipo, a minha linguagem. Né? E ela vai aprendendo com a forma como a pessoa fala. Então, por exemplo, eu falei pro meu, me chama de amigue. Ele não erra. Sendo que várias outras pessoas erram. Porque justamente você tem essa oportunidade de trazer premissas de diversidade e inclusão para a tecnologia. E é aí que você potencializa todo esse trabalho, entende? Então, eu vejo dessa forma. Assim, é sobre a união das duas expertises. E, Rafa, você falou muito de dados e tudo mais, né? Eu queria saber, apertar uma tecla SAP aí, do que é People Analytics? People Analytics. People Analytics... A tradução, não sei exatamente qual que seria. É a análise de pessoas, né? A análise dos dados das pessoas. Seria basicamente isso. Rafa, vem um pouquinho mais pra cá, que tá tudo bem. Venha mais perto de mim. Então, People Analytics justamente é toda essa área, né? Vamos chamar de área, dentro das organizações, que tem esse objetivo justamente de trazer visibilidade para os dados que estão relacionados com as pessoas colaboradoras e futuras pessoas colaboradoras. Mas por que isso? Justamente para usar dados para tomar decisões assertivas, né? Então, quando você pensa nessa questão do People Analytics, qual que é o passo a passo? O primeiro é você começa a ter visibilidade dos dados. Porque muitas empresas, às vezes, elas nem sabem quantas pessoas LGBTs ela tem. Ela não tem esse dado. Muitas delas. Então, o primeiro passo é como eu começo a ter visibilidade desses dados. Legal. Depois disso, o que você faz? Começa a estruturar os principais KPIs.
quando a gente pensa em diversidade e inclusão, people, quais são os principais métricas, dados que a gente deveria acompanhar, que toda empresa deveria acompanhar? Legal. Depois disso, é justamente como eu uso dados para ter insights. Porque é sobre ter insights a partir do dado e não ter o dado simplesmente por ter o dado, né? E daí o passo além disso é como eu sou preditiva. Ou seja, como eu uso algoritmos de inteligência artificial para prever problemas e evitar com que eles aconteçam. Porque quando você tem a inteligência artificial aliada à diversidade e inclusão, você deveria saber, da mesma forma como o Netflix sabe qual filme ele pode recomendar para você. Por exemplo, a gente deveria saber quem que eu deveria promover, com qual salário e com qual cargo. Porque eu já tenho todos os dados. Eu sei qual que é a realidade do Brasil. Eu sei qual que é a realidade do mercado. Então, qual que deve ser a posição dessa pessoa? Qual que deve ser o salário dela? Quem que eu devo contratar agora? Onde está essa pessoa? Como que eu recruto ela? Então, tudo isso poderia e deverá, futuramente, ser alimentado por dados. Só que é toda uma jornada, porque quando a gente olha a realidade do time de people, às vezes você não tem nem o dado. Ou às vezes você tem vários sistemas que eles não estão conectados e que você não consegue conectar as realidades. Então, tem muitas questões para pensar em People Analytics, mas a mensagem, com certeza, é invista nessa temática, né? Porque é justamente essa temática que vai trazer impacto, né? Porque você vai conseguir metrificar e você vai ver os resultados e você vai ver a transformação da realidade. Dá para indicar aqui dias, né? Você falou que dava para fazer um livro daquele outro. Livro, Aqui a gente tem milhões de informações e de como as empresas podem tentar implementar. Vocês têm alguma dica de o que elas poderiam fazer de uma ação concreta? Não, eu sei que não tem receita de bolo, tá, Vicky? Mas, assim, alguma coisa que poderia ser mais efetiva de fazer algo rápido, né? Para trazer essa mensagem de como elas poderiam ser mais inclusivas. Eu acho que o principal ponto é... Só vou falar 3 rapidinho, gente. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o primeiro ponto é pensar na oportunidade das pessoas. Então, eu falei da minha trajetória e como eu vim parar no meio corporativo através de um programa afirmativo para mulheres trans em São Paulo. E isso me gerou... Abriram portas, né? E eu consegui chegar onde estou hoje. Então, eu acredito muito em programas de capacitação, de desenvolvimento e inclusão. Então, acho que é muito necessário que a gente foque nisso. Então, as empresas podem pensar nesses projetos. Revisar os processos de pessoas. Todas as pessoas, a humanidade tem viés inconscientes. Foi algo que nos ajudou a sobreviver nos tempos pré-históricos, mas que hoje atrapalha quando nós tomamos decisões sobre pessoas. A gente não reflete as pessoas. Então, uma dica de ouro é: não faça aos outros o que os outros não querem que seja feito a eles. Não ao que você queria que fosse feito a você mesmo. Então, essa mudança de mentalidade, ela é muito importante, né? Que a gente, às vezes, ouvia essa frase de uma outra forma. E o terceiro ponto, já foram 3. Olha, foram 3, eu acho. Se eu não contei certo, talvez tenha sido 3. Tá ótimo. Então, são as dicas que eu tenho, assim, pra dar. E o ponto que eu trouxe no início, agora eu vou ver o 4. Alguém para, gente, socorro. Ninguém te para, amiga, não. Ai, meu Deus. Mas essa questão da mentoria e patrocínio, ambas são fundamentais. Mas se a gente não tem a alta liderança participando ativamente com as comunidades das organizações, olhem para os grupos de afinidade, tenham essas pessoas abrindo espaço e fazendo com que elas sejam pensadas, né, e consideradas nas tomadas de decisões da organização. Muito bom. E chega um momento aqui onde a gente traz o nosso ícone do podcast, que é o nosso megafone, que a gente quer que vocês deixem a mensagem de vocês para o mundo. Então, seja uma mensagem de vida, de empresa, de negócio, o que vocês quiserem. E a gente faz aquele corte bem bonito, vocês olham, faz um efeito lá para aquela sua... Então, começa a... Aqui fala, sai mesmo coisa Não, aqui? a gente não liga ele para não estourar o ouvido do Mas pessoal. olha ali, né? Isso, para a gente dar aquele corte bem legal da sua mensagem para o mundo. Pode olhar para lá, não é nem para mim, não. Gente, que responsabilidade aqui, né? Trazer essa mensagem. Eu tô adorando esse babado aqui. Eu vou comprar um desse para trazer minhas mensagens para o mundo. Assim, mas... Com certeza, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas é uma mensagem muito simples, mas ela é de muito impacto, né? Que é justamente, não deixe de acreditar em você. Assim, por mais que você possa estar num momento onde poucas pessoas te entendem, ou você está conectado, conectada e conectade com poucas pessoas, independente da situação que você esteja,
Não deixe de acreditar em você, na sua trajetória, no que te trouxe até aqui e, sobretudo, nos seus sonhos. Né? Justamente nesse futuro que você quer criar e no que você visualiza para sua vida, né? Se tem poucas pessoas acreditando em você, eu estou acreditando em você e você deve acreditar em você, porque se você acreditar em você, realmente as coisas vão fluir, as coisas vão se movimentar. Então, por mais difícil que seja, não perca a esperança nos seus sonhos, tá bom? Acho que essa é a minha mensagem principal para as pessoas. Quero que você Autógrafo. assine aqui. Exato, Ai, que pra chique. mostrar que você veio aqui, a gente Tudo. eternizar esse momento. Amei, amei. Olha, só pessoas importantes aqui. Vicky, enquanto o Rafa vai assinando aqui, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, eu tô no Instagram como Vicky Napolitano, engraçado soletrar, mas eu vou soletrar VICKY Napolitano, tipo sorvete. E eu tô no Instagram como VICC, 2Cs Napolitano. Então, vou adorar me conectar com vocês lá. Agora, Vicky, a sua mensagem pro mundo. Olha, minha mensagem será breve, mas... Duvido. Socorro, gente, eu prometo, socorro. Berro. Mas o que eu queria trazer é comunidade, né? A comunidade, ela é fundamental. E tem uma frase que eu gosto muito de ressaltar, que foi quando eu tive a realização de um sonho, que foi unir pessoas LGBTQIA+, de várias empresas diferentes, para que elas sejam reconhecidas e exaltadas, né? Foi um evento que chama Embracing Pride, que rolou em junho lá na Pismo. E uma das frases que eu abri o evento foi: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vai com outras pessoas. Então, a comunidade tem um papel fundamental na mudança. Procure comunidades, coletivos, para que a gente consiga fazer essa movimentação juntos. Muito bom. E agora eu quero que o Rafa assine. Eu assinei. Ah, você já assinou, então. Agora Sou eu. Ai, meu Deus. Muito bom. Gente, vou pôr perto da Mafone agora. Não, mas você precisa agora falar. Você tá me deixando confusa. As minhas redes. As suas redes, exato. Ah, sim, gente, se vocês quiserem me seguir, por favor, vai ser um prazer. Eu tô lá no LinkedIn, Rafa Amores. E no Instagram, eu acabo usando o Instagram mais para uma comunicação pessoal, né? Mas se as pessoas também quiserem acompanhar minha vida pessoal, é Mores 4 All, que significa Mores for All, que eu acredito muito nessa temática. Que eu escolhi que meu nome seria Rafa Amores, né? Justamente porque eu quero vibrar nessa frequência do amor, né? Porque eu acredito muito na transformação que o amor pode trazer para as pessoas. Então, essa é a minha segunda mensagem para vocês. Amem, se amem em primeiro lugar. Eu amei. E aí, um ponto importante, meu Instagram também só vai ter foto do Billy e da Odete da Pururu, que são os meus animais. Eu adorei os nomes, achei super criativos. Bom, quero super agradecer a participação de vocês. Obrigade. Adorei. E aí, eu quero que vocês voltem numa próxima aí que a gente tenha por aqui também. Tem muita coisa que dá pra gente conversar. Obrigada. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um novo episódio. Para nos seguir nas nossas redes, @Tecla Sabe Podcast. A nossa agência na @Cubo Comunicação. Eu mesma no @Caro Fernandes. Vou pedir para deixar em algum lugarzinho aqui o QR Code do nosso livro, A Tecla Sabe do Marquetês, que está disponível em todas as livrarias, inclusive em aeroporto. Mas a gente já deixa aqui para facilitar para vocês. Agradecer também ao Pinterest nessa casa maravilhosa, esse cenário lindo que a gente está participando por aqui também nessa collab de temporada especial. E também aos nossos apoiadores, a Europa Purificadores e também a Amaro. Então, muito obrigada. Até o próximo episódio.